Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história. Na semana passada eu expliquei para vocês sobre a importância do conhecimento histórico. Vimos a definição de história, as fontes históricas, o trabalho do historiador, a diferença entre tempo e processo histórico. E na aula de hoje nós vamos entrar no conteúdo do sétimo ano em si. O capítulo 1 do livro de vocês traz como tema povos indígenas, saberes e técnicas. Nós vamos estudar um pouco sobre os povos indígenas que viveram na América. E os primeiros povos que nós vamos estudar, e eu vou dar uma pincelada geral nessa aula, é sobre os astecas, maias e incas. Bom, primeiramente, qual a importância do estudo sobre os povos indígenas? Primeiro, é importante conhecer e estudar sobre os povos indígenas para compreender, entender a formação da biodiversidade. Segundo, é importante conhecer sobre os povos indígenas para conhecer diferentes culturas e tradições. E em terceiro, para conhecer as bases da formação da nossa cultura. O primeiro povo que nós vamos estudar, que eu vou explicar para vocês, é sobre os astecas. Bom, onde os astecas se desenvolveram atualmente? No México. Você já observou a bandeira do México? Viu que no centro da bandeira tem um desenho peculiar? Uma águia segurando uma serpente sobre um cacto. A resposta para essa questão, a resposta para esse enigma, esse questionamento, encontra-se exatamente na história. E é sobre os astecas, esse povo que nós estamos falando. Segundo a história, segundo o conhecimento sobre a formação do povo asteca, em um momento de peregrinação, em uma vida nômade, semi-nômade dos astecas, os sacerdotes avistaram uma águia segurando uma serpente sobre um cacto. E eles entenderam que aquilo era o sinal dos deuses e que ali eles deveriam fixar moradia. Vale do Texcoco, atual região do México. Bom, os astecas, eles cultivavam nas chinampas. Como era um vale e ali tinha muita água, não tinha uma grande disponibilidade de terra para o cultivo, eles criaram as chinampas. O que eram chinampas? Chinampas eram canteiros flutuantes. Olha que bacana, como eles eram inteligentes para criar soluções para alguns problemas que surgiam. Então, chinampas eram canteiros flutuantes. Eles cultivavam o quê? Eles cultivavam milho, cultivavam mandioca, vegetais, cereais, até mesmo feijão, típico aí da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia. Os astecas cultivavam também. A capital asteca ficava, ou chamava-se, Tenochtitlan. Era um grande centro comercial e ali eram realizadas muitas transações comerciais. Os astecas, eles se desenvolveram aí em torno do século XIV e XV. A sociedade era hierarquizada, religiosamente eles eram politeístas, eles animistas também, eles adoravam vários elementos da natureza, ok? Bom, os povos dominados, eles eram obrigados a pagar impostos aos astecas e viviam sob seu domínio. O segundo povo que eu quero falar para vocês é sobre os maias. A sociedade maia também era hierarquizada, composta por nobres, sacerdotes, artesãos, trabalhadores livres e agricultores, que era a sua grande maioria. Eles também eram politeístas e o imposto para eles era sagrado. Segundo a concepção maia, pagar imposto era muito importante para ter boas colheitas. Isso quer dizer que se um cidadão, se um agricultor pagasse em dia seus impostos, eles teriam boas colheitas.
eles cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau. Cacau, olha, para quem gosta de chocolate, os astecas, maias, são os primeiros povos a explorar o cacau. Abacate e milho também. O milho era a base dessa culinária. Eles construíram grandes pirâmides e chama-se muito a atenção no conhecimento, nos saberes maias, matemática, arquitetura, e eles chegaram a elaborar um calendário próprio. O terceiro povo, tá, que eu quero falar para vocês é sobre os Incas. Desenvolveram na Cordilheira dos Andes, capital Cusco. Eles construíram uma rede de estradas que interligavam até a capital. Como eles se desenvolveram em montanhas, a gente pode se perguntar, professor, como eles conseguiram desenvolver uma agricultura, sendo que eles viviam em montanhas? E dessa forma, eles criaram uma maneira que era peculiar para o desenvolvimento da agricultura, que eram terraços, ou seja, ao redor das montanhas eles foram criando terraços onde a água da chuva descia e ia caindo sobre a agricultura. Bom, a maioria da população era composta por camponeses, e havia ali um Ailu, que era um conjunto de famílias que viviam unidas em uma aldeia, e era chefiada pelo curaca. Bom, as terras do Ailu eram divididas em 3 partes. Uma parte era do imperador, outra dos deuses, administrada pelos sacerdotes, e outra parte das famílias, dos camponeses. Os camponeses deveriam prestar serviços gratuitos ao Estado. Essa obrigação chamava-se mita. Beleza? Bom, eu fiz aqui um rápido resumo para vocês sobre esses 3 povos. Nessa aula, ela não é específica sobre astecas, maias e incas. Haverá um outro momento que nós vamos retomar esse assunto. É somente uma visão geral para nós entendermos a importância desse povo e termos um primeiro acesso. Tudo bem? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau!